Começa agora o Revista TST, o programa com as principais notícias do Tribunal Superior do Trabalho. E no programa de hoje você vai ver: TST julga interferência de bônus de contratação para fins rescisórios. Rejeitado habeas corpus para liberação de atleta para jogar em outro clube. Opiniões preconceituosas em redes sociais podem gerar demissão? Saiba no quadro Quero Post. E veja também os destaques da sessão de encerramento do ano judiciário no TST. O Revista TST está no ar. A Seção 1 de Dissídios Individuais do TST julgou um caso que trata da interferência das gratificações de bônus de contratação para fins rescisórios. E quem acompanhou esse caso e conta os detalhes para a gente é o repórter Rafael Oliveira. Olá, Rafael. Olá, Ana Amélia. Os ministros da SDI 1 analisaram até que ponto as gratificações de bônus de contratação pagas ao empregado interferem no salário e se devem ou não integrar o cálculo de encargos trabalhistas, como FGTS e férias, por exemplo. Normalmente, esse tipo de bonificação é oferecido pela empresa a uma pessoa de destaque no mercado de trabalho com o intuito de atraí-la para a própria empresa. No mundo jurídico, essa gratificação também é conhecida por hiring bônus. No caso julgado pelos ministros, um empregado que recebeu essa vantagem para trabalhar no Banco Safra pediu que ela fosse plenamente integrada na remuneração salarial para fins de rescisão contratual. Veja na reportagem qual foi a decisão dos ministros. Ao ser convidado para fazer parte da equipe do Banco Safra pelo bom desempenho no mercado em setembro de 2010, o profissional recebeu oferta de um bônus de R$ 800 mil. Com isso, aceitou a proposta e assumiu o cargo de superintendente regional da empresa. Em fevereiro de 2012, o empregado deixou o banco e, um ano depois, em maio de 2013, ajuizou a ação na Justiça do Trabalho com pedido de declaração da natureza salarial do bônus de contratação. A intenção era que o bônus tivesse repercussão sobre todas as parcelas calculadas sobre o salário, como 13º, férias, acréscimo de 1/3 de férias, gratificações semestrais, FGTS, multa de 40% e aviso prévio. Em recurso ao TST, o Banco Safra pediu para que os efeitos do bônus de contratação fossem limitados apenas ao cálculo de FGTS e à multa de 40%. O pedido foi aceito pela 8ª turma e o profissional levou o caso à Seção 1 de Dissídios Individuais. O relator, ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, divergiu da turma ao entender que a gratificação tem natureza indenizatória e não salarial, mas manteve a limitação dos reflexos da parcela. A respeito da natureza jurídica a ser atribuída à parcela denominada hiring bônus, a jurisprudência desta egrégia Corte Superior vem majoritariamente firmando o posicionamento no sentido de que a aludida verba reveste-se de caráter eminentemente salarial. Pessoalmente, contudo, não comungo com tal entendimento. A meu juízo, a referida parcela não é paga em razão da relação de emprego, já que, por ocasião da sua pactuação, ainda não há contrato de trabalho celebrado com o proponente. Ao revés, esta é paga como forma de incentivar o trabalhador a pedir dispensa do seu atual emprego e ingressar nos quadros funcionais do terceiro proponente. Destaca-se ainda que o pagamento não é realizado pelo então empregador, mas por terceiro, o que também vem a corroborar a natureza indenizatória do bônus em análise. Por unanimidade, os ministros concluíram que o hiring bônus tem caráter salarial, mas tem repercussão limitada ao cálculo de FGTS e multa de 40%. A Seção 2 de Dissídios Individuais não aceitou o pedido de habeas corpus apresentado pelo jogador Felipe Camargo de Souza, do Figueirense Futebol Clube. O zagueiro pedia desvinculação do time para jogar no São Paulo Futebol Clube. Acompanhe o caso na reportagem. Durante o julgamento na Seção 2 de Dissídios Individuais do TST, os ministros ressaltaram que o caso teve início quando o atleta entrou com ação contra o Figueirense, pedindo o reconhecimento de rescisão indireta do contrato de trabalho com o clube.
Na ação, o zagueiro alegou que o time atrasou o pagamento de 3 meses de salário e não recolheu o FGTS. Por meio de liminar em mandado de segurança, o jogador conseguiu antecipação de tutela e firmou o contrato de trabalho com o São Paulo Futebol Clube. Mas a liminar foi cassada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista. Foi aí que o jogador entrou com um pedido de habeas corpus para conseguir mudar de clube. O relator do caso na SDI2, ministro Alexandre Luiz Ramos, entendeu que o habeas corpus não é o meio adequado para discutir a situação apresentada pelo atleta. O ministro frisou que a Constituição Federal prevê no artigo 5º, inciso 68, que o habeas corpus é concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação da liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Para o ministro Alexandre Luiz Ramos, o pedido de transferência imediata para outro clube de futebol e de rescisão indireta do contrato de trabalho não afeta a liberdade de locomoção do jogador. O relator citou precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça para fundamentar o voto. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que, não havendo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente o remédio do habeas corpus, cuja utilização supõe necessariamente a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, do direito de ir, vir ou permanecer das pessoas. Precedentes também do STJ, na mesma linha, de restringir o cabimento do habeas corpus ao direito de locomoção e, assim entendido, não o direito de locomoção secundário decorrente do exercício de profissão ou função pública, mas assim entendido o direito de ir, vir e permanecer. O ministro Alexandre Agra Belmonte abriu divergência. Para o ministro, o artigo 31 da Lei Pelé, que instituiu normas gerais sobre desporto, não foi respeitado. Conforme o artigo, a entidade de prática desportiva empregadora que estiver com pagamento de salário ou de contrato de direito de imagem de atleta profissional em atraso, no todo ou em parte, por período igual ou superior a 3 meses, terá o contrato especial de trabalho desportivo daquele atleta rescindido, ficando o atleta livre para transferir-se para qualquer outra entidade de prática desportiva de mesma modalidade, nacional ou internacional. O direito também se aplica no caso de não recolhimento do FGTS e das contribuições previdenciárias. Com base na Lei Pelé, o ministro Alexandre Agra Belmonte entendeu haver direito líquido e certo do atleta. No caso presente, está caracterizado, e sem controverso, 4 meses de mora, quanto mais. A lei fala em 3, aqui havia 4. A partir do momento em que o atleta não consegue o registro, não se pode fazer fisicamente em outra apresentação, nós temos aqui a restrição da liberdade de locomoção, não tem qualquer dúvida a respeito desta situação. A ministra Maria Helena Malman chamou a atenção para a diferença entre o salário do jogador e o valor previsto na cláusula compensatória em caso de ele ser transferido para outro time. É atleta profissional de futebol e foi contratado com um salário de R$1.000. Vejam bem, com pagamento até o 5º dia útil, de acordo com a CLT, e a cláusula compensatória é de R$2 milhões para a transferência nacional e de R$10 milhões para a transferência internacional, o que significa, com devido respeito dos que pensam em contrário, que é um impedimento do direito, do livre exercício do direito de trabalhar. Mas o relator manteve entendimento de que, para o caso, não cabe habeas corpus, uma vez que a discussão afeta somente de maneira secundária a liberdade de locomoção, ou seja, não põe em risco a liberdade primária de ir, vir ou permanecer. O ministro avaliou ainda que o mandado de segurança seria o meio processual adequado para a reivindicação do atleta. O presidente do TST, ministro Brito Pereira, votou com o relator e salientou ser necessário não banalizar o direito ao habeas corpus. Estou muito preocupado com a possibilidade de se substituir um recurso
legalmente previsto, em hipótese claríssima, por um habeas corpus. Para o que, nessa hipótese, por se tratar de questão que não diz precisamente com a liberdade de locomoção ou, como diz o CPP, liberdade de ir e vir, eu também concluo pelo não cabimento do habeas corpus. Votaram com o relator, ministro Alexandre Luiz Ramos, pela extinção do processo, o presidente do TST, ministro Brito Pereira, o corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correa, e o ministro Douglas Alencar Rodrigues. Votaram com a divergência apresentada pelo ministro Alexandre Agra Belmonte, pela continuidade do processo, as ministras Delaide Miranda Arantes e Maria Helena Malman. Por maioria, a SDI 2 não concedeu habeas corpus ao atleta. E fique ligado, começou em 20 de dezembro e vai até 6 de janeiro o recesso forense no TST e até 31 de janeiro as férias coletivas dos ministros. Com isso, os prazos recursais ficam suspensos nesse período e a contagem será retomada em 1º de fevereiro. Mais informações você encontra no site do Tribunal, tst.jus.br. E depois do intervalo, opiniões preconceituosas em redes sociais podem gerar demissão? Saiba no quadro Quero Post. Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST. E o giro de notícias começa pela 4ª turma. A Toyota conseguiu reduzir valor de indenização a ser paga a empregado reabilitado que havia sido lotado em local inadequado. O TRT em Campinas, São Paulo, havia estabelecido o valor de R$50 mil. Para o regional, ficou configurado assédio moral por parte da empresa. Ao julgar o recurso de revista da Toyota ao TST, o relator, ministro Guilherme Caputo Bastos, explicou que em casos semelhantes de assédio moral, a jurisprudência do TST tem fixado a compensação por danos morais em valores menores. O ministro considerou excessiva a condenação de R$50 mil estabelecida pelo TRT e reduziu o valor para R$5 mil. E um pedreiro que prestava serviços para a Petrobras em Sergipe foi absolvido do pagamento de multa por litigância de má-fé. A decisão é da 3ª turma. Na Justiça, o pedreiro contratado para prestar serviços à Petrobras em Aracaju, Sergipe, alegou ter feito horas extras, inclusive aos sábados, sem nunca ter recebido o valor correspondente, além de não ter assinado nenhum acordo de compensação. No processo, ele pediu o pagamento de todas as horas extras que constavam nos cartões de ponto, além de 13º salário, repouso semanal remunerado, aviso prévio, adicional de insalubridade e periculosidade, depósitos do FGTS e multa de 40%. O pedreiro pediu também o pagamento em dobro dos feriados trabalhados. Alegou que os cartões de ponto e contra-cheques confirmam o não recebimento da concessão da folga compensatória semanal. No entanto, a empresa juntou aos autos contra-cheques que demonstravam o pagamento ao profissional das parcelas referentes às horas extras. O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região manteve a sentença do juízo de 1º grau, que havia julgado improcedentes os pedidos do empregado. Para o TRT, o pedreiro teria se baseado em premissas não condizentes com a realidade dos fatos e que a conduta dele caracterizaria litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80, inciso 2 do Código de Processo Civil. E com isso aplicou multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, o que representaria R$ 995. O pedreiro recorreu à 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Para o relator, ministro Maurício Godinho Delgado, a declaração prestada pelo empregado, caso não comprovada, pode conduzir à improcedência do pedido, mas não à presunção de que a verdade dos fatos tenha sido modificada.
Os ministros da terceira turma entenderam que o profissional não conseguiu demonstrar que prestou as horas extras informadas na ação, mas entenderam que a não comprovação do fato alegado não justifica, por si só, a aplicação da penalidade de litigância de má-fé. Por unanimidade, os ministros absolveram o pedreiro do pagamento da multa. O Giro de Notícias segue agora para a segunda turma. Uma siderúrgica em Mato Grosso do Sul vai ter que pagar R$100 mil de indenização por dano moral coletivo. A empresa desrespeitou direitos fundamentais dos trabalhadores ao exigir a dobra de turnos e a prorrogação da jornada, além de 2 horas diárias, e considerar as faltas justificadas como critério de apenação para a entrega de cestas básicas. A ação foi movida pelo Ministério Público do Trabalho. Ao julgar o caso no TST, a relatora, ministra Delaide Miranda Arantes, assinalou que o propósito da indenização por dano moral coletivo não é apenas compensar o eventual dano sofrido pelos empregados, mas punir a empresa e inibir prática futura semelhante. A decisão foi unânime. E vamos esclarecer uma dúvida trabalhista publicada nas redes sociais com a hashtag #QueroPost. E a pergunta que foi publicada no nosso Facebook com a hashtag #QueroPost é do Marcelo Coelho. Empresas podem demitir empregado que declarar opiniões preconceituosas em redes sociais? Saiba na reportagem. Copa do Mundo de 2018. No vídeo, um grupo de brasileiros constrange verbalmente torcedoras russas. Os agressores publicaram as imagens na internet. Repeat with me. Eu quero para vocês. A ofensa repercutiu internacionalmente. Um dos homens foi demitido pela companhia aérea Latam. Um piloto da Avianca também perdeu o emprego depois de xingar o povo nordestino em uma rede social, após ser atendido em um restaurante em João Pessoa. Durante a disputa eleitoral deste ano, um jovem universitário divulgou nas redes sociais um vídeo em que atacava eleitores do candidato adversário ao dele e incitava a violência contra negros. Tá vendo essa negraiada? Vai morrer! Vai morrer! No dia seguinte à publicação do vídeo, o escritório de advocacia onde o estudante era estagiário publicou uma nota nas redes sociais para informar a rescisão do contrato. O risco de ser demitido ao publicar algo ofensivo ou preconceituoso na internet existe, mesmo se o conteúdo não tiver qualquer relação com o trabalho. Nesse caso, a demissão do empregado é um direito da empresa. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Augusto César Leite de Carvalho, ressalta que ainda não existe uma jurisprudência sobre o assunto, mas avalia que o empregador tem autonomia para demitir um trabalhador sempre que entender que ele não se encaixa mais no perfil da empresa. O empregador ele tem obrigação de manter um ambiente de trabalho equilibrado, no sentido de ser emocionalmente equilibrado, de ser sustentável nesse sentido. Então, se o empregador percebe que há um certo desconforto por parte de algum trabalhador, tendo em vista o comportamento reprovável de um outro, ele não tem que procurar identificar se há um cadinho cultural que estaria a justificar esse tipo de comportamento. As pessoas merecem respeito, né? Nós todos somos diferentes, mas nós todos devemos ser respeitados na medida também que somos diferentes. Caso as mensagens divulgadas contenham discriminação a outros trabalhadores ou ofensa moral a colegas de trabalho, a demissão pode se dar por justa causa, hipótese em que o trabalhador deixa de ter direito ao 13º salário e às férias proporcionais. Ele também fica sem a multa do FGTS e aviso prévio. O empregado deixa a empresa apenas com o saldo de salário e as férias vencidas. O que caracteriza a justa causa cometida pelo empregado é, sobretudo, a quebra da relação de confiança. Quer dizer, em dado momento, você não pode mais exigir que aquele empregador mantenha aquele trabalhador como seu empregado, tendo em vista que
uma relação de lealdade que precisa ser estabelecida de modo a que todos tenham um ambiente de trabalho harmonioso, equilibrado, né, emocionalmente equilibrado, isso não esteja acontecendo em função do comportamento do trabalhador. E no próximo bloco, os destaques da sessão de encerramento do ano judiciário no TST. Estamos de volta. E veja outras notícias que marcaram a semana no TST. O Tribunal Superior do Trabalho assinou acordo de cooperação técnica com o Tribunal de Contas da União para capacitação mútua entre servidores das duas instituições. Esse acordo de cooperação visa, de certo modo, trocar informações. Nós temos o Cefart aqui, um centro de formação, e nós podemos contar com técnicos do Tribunal de Contas da União, que vem para cá, e nós precisamos ouvir os técnicos da melhor qualidade do Tribunal de Contas da União e podemos oferecer nossos técnicos no treinamento deles lá e, quem sabe, dependendo das situações, podemos até formar conjunto. Na ocasião, o TST também oficializou a doação de um ônibus do tribunal para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. Ele vai ser usado para levar alunos até as fazendas onde ocorrem atividades práticas do curso de agronomia. Já está disponível para usuários de todo o país a versão 2.3 do PJE. A partir de agora, o TST passa a ter acesso ao painel padrão do PJE com todas as funcionalidades da versão 2.0, até então disponíveis apenas nas varas do trabalho e nos TRTs. Outra novidade são os chips, pequenas etiquetas que informam ao usuário sobre a situação específica de cada processo. A nova versão permite ainda fazer consultas dentro do conteúdo HTML de cada processo, alterar o tipo de petição e identificar os processos com relevância histórica a partir de um selo específico. Outra novidade é a migração temporária de responsável, dispositivo que permite transferir a responsabilidade de um processo de um servidor para outro. A nova versão foi testada durante 2 meses nos Tribunais Regionais do Trabalho no Paraná e em Goiás. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa, realizou correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange Distrito Federal e Tocantins. O ministro se reuniu com juízes de primeiro grau para tratar das unidades judiciárias de primeiro grau, da movimentação processual no TRT e das conciliações. Durante a correição, o ministro também visitou a escola judicial e participou da solenidade de formatura dos conciliadores. A publicação do Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho será mantida no recesso forense e nas férias coletivas dos magistrados. Assim, de 20 de dezembro a 31 de janeiro, ele poderá ser acessado normalmente de segunda a sexta-feira, a partir das 7 da noite, exceto aos feriados. Os tribunais regionais do trabalho não estão obrigados a publicar matérias no Diário Eletrônico durante o período, mas podem fazê-lo se assim quiserem. A publicação não altera a suspensão dos prazos processuais. A ideia é evitar que um grande volume de material fique acumulado para ser publicado depois de 20 de janeiro. O Tribunal Superior do Trabalho encerrou o ano judiciário durante sessão do órgão especial. Veja na reportagem. Na última sessão do órgão especial do TST de 2018, o presidente ministro Brito Pereira fez um balanço positivo dos trabalhos realizados pelo tribunal este ano. O acervo processual do TST teve a redução de 0,7%, de 255 mil para 253 mil processos. Por fim, quanto à meta 2, a variação foi expressiva, em 52,8%. Nota também a redução em 7 pontos percentuais no índice de processos antigos em tramitação até 2 anos. Na presidência, recebi 5.303 processos, despachei
mais de 4 mil processos. O tribunal julgou 8,6% a mais que 2017. Julgamos também, no caso que toca aos processos baixados, houve uma majoração de 9%. O vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva, responsável pela condução de procedimentos de mediação e conciliação pré-processual no TST, chamou a atenção para o número expressivo de acordos fechados no tribunal. Foram 13 acordos concluídos em 2018, negociações que evitaram greves. Esse é um trabalho que a Justiça do Trabalho tem feito, importantíssimo para a pacificação social, um trabalho silencioso, que muitas vezes a sociedade não tem essa compreensão. Nós não tivemos neste país nenhuma greve importante, o país não parou por conta de movimentos de categorias, e este é um trabalho da Justiça do Trabalho que precisa ser valorizado cada vez mais. A realização do primeiro concurso público nacional unificado para a magistratura do trabalho foi destacada pelo ministro Emanuel Pereira. Ele elogiou o importante trabalho de todos os envolvidos na realização do certame. A homologação do certame é certificar que o esforço realizado desde o seu início, nos idos de 2016, com o objetivo de realizar um concurso unificado e condizente com a excelência que o Tribunal Superior do Trabalho e a ANAMAT perseguem, não é apenas um ideal, mas uma realidade obtida com esforço e a dedicação daqueles que desejam a cada dia o aperfeiçoamento da Justiça do Trabalho. Ao encerrar a sessão, o presidente do TST destacou ainda o início da aplicação da reforma trabalhista nos julgamentos da Justiça do Trabalho. Este ano começamos a conviver com as novidades introduzidas na consolidação das leis do trabalho em novembro do ano passado e adaptamos alguns instrumentos nossos, instruções normativas, verificamos aquilo que poderia ser implementado imediatamente. O grande número de julgados nos dá a exata sensação de um dever bem cumprido. E esta edição do Revista TST termina aqui. Mas você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho no nosso site e pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.